Você já se perguntou o que sentiria se soubesse que hoje seria sua última noite ao lado das pessoas que mais ama? Não uma noite comum, mas uma noite carregada de amor, de despedida, de revelações e de uma dor silenciosa que corta mais do que a própria cruz. Uma mesa simples, pão, vinho e ao redor dela 12 homens, amigos, irmãos, testemunhas de milagres. E no centro, um homem que sabia que aquela era sua última ceia. Hoje você vai entrar nessa sala, vai se sentar à mesa, vai ouvir cada palavra, vai sentir cada gesto, porque essa não é apenas uma história, essa é a noite que mudou o mundo. Prepare-se para mergulhar em a última ceia. Amor, amizade e profecia em uma noite eterna. Seja bem-vindo ao canal Humanos Incríveis. Era primavera em Jerusalém. As ruas estavam cheias, o povo celebrava a Páscoa, a lembrança da libertação dos hebreus do Egito. Mas por trás das cortinas da festa havia um clima de tensão. Jesus sabia que o tempo havia chegado. A traição já estava em movimento. Os passos que o levariam ao Calvário já estavam marcados no chão. Mesmo assim, ele escolheu aquele momento para estar com os seus, com os amigos, com aqueles que andaram com ele pelas estradas empoeiradas, que viram os cegos enxergarem, os mortos se levantarem, os pães se multiplicarem. Naquela noite, ele queria mais do que comer. Ele queria ensinar, queria deixar algo que ninguém jamais esqueceria. A cidade estava viva. Vozes ecoavam pelas ruas estreitas. Velas tremulavam nas janelas. Cheiros de ervas, cordeiro e vinho se misturavam no ar. Mas em meio a todo esse movimento havia um lugar reservado, discreto, um cenáculo preparado. Não um palácio, não um templo, mas um cômodo simples, alugado, com paredes de pedra e chão de terra batida. Ali, o tempo parecia desacelerar. Jesus entrou primeiro. Seus olhos percorreram o ambiente com suavidade, como se cada detalhe carregasse um significado eterno. Ele tocou a madeira da mesa, respirou fundo. Sentiu o peso da missão que se aproximava. Sabia que cada palavra dita ali ecoaria por gerações. Sabia que aquela noite marcaria o início do fim e, ao mesmo tempo, o nascimento de algo novo. Enquanto esperava os discípulos chegarem, talvez tenha recordado os dias ao lado deles, os sorrisos, os ensinamentos, os tropeços, as mãos dadas, a esperança que brotava em cada olhar. Era o último encontro antes da escuridão, a última oportunidade de plantar uma semente antes da tempestade. E mesmo com o coração apertado, Jesus estava em paz, porque o amor ainda estava ali. Ele sabia. Era preciso passar pela dor para revelar a luz. E naquela noite, antes mesmo do pão ser partido ou o vinho derramado, havia um silêncio sagrado, um silêncio que dizia tudo, sem dizer uma única palavra. Os discípulos começaram a chegar, um a um. Pedro, o impulsivo. João, o mais jovem e afetuoso. Tomé, sempre em dúvida. Judas, com o coração pesado e os olhos inquietos. Eles se sentam à mesa e percebem que há algo diferente no ar. Aquele não seria um jantar qualquer. O mestre estava mais silencioso, seus gestos mais lentos, seu olhar mais profundo. Então, Jesus se levanta, tira o manto, pega uma toalha, enche uma bacia com água. Os discípulos o observam, sem entender. O mestre está se abaixando. O mestre está lavando os pés deles. Isso era tarefa de escravo, de servo. Mas Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Pedro se recusa. Nunca lavarás os meus pés, diz ele, confuso e indignado. Mas Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E com mãos firmes e coração calmo, ele lava os pés de cada um, inclusive os de Judas. Sim, mesmo sabendo o que Judas estava prestes a fazer, ele o serviu, com amor, com humildade, com um gesto que ecoaria pelos séculos. Naquele momento, Jesus ensinava mais com as mãos do que com palavras. Ensinava que o verdadeiro poder está na humildade. A ceia então começa. O pão é passado. O vinho é servido. Era a Páscoa, e todos conheciam aquele ritual. Mas naquela noite, tudo ganhava um novo significado. Jesus pega o pão, olha para os céus, agradece e o parte.
Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em seguida, pega o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Os discípulos ouvem, mas ainda não compreendem a profundidade daquelas palavras. Eles não sabiam que estavam presenciando o nascimento de um símbolo eterno. E então, Jesus olha ao redor. Seus olhos param em Judas. Um de vós me trairá. O silêncio se torna um abismo. Todos se entreolham. Serei eu, Senhor? Ele responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Ele molha o pão e entrega a Judas. Judas abaixa os olhos e sai. Naquele momento, o tempo parece parar. O coração de Jesus se parte um pouco mais, mas não havia ódio, apenas dor e amor, porque até quem trai foi amado até o fim. Com Judas ausente, Jesus volta-se para os outros. O tempo está correndo, mas ainda há lições a ensinar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não foi apenas um pedido, foi um chamado, uma nova forma de viver, amar, mesmo quem erra, mesmo quem trai, mesmo quem abandona. Foi nessa noite que Jesus plantou a semente de um amor que não depende de merecimento, um amor que transforma, e então ele avisa: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pedro se levanta. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Jesus olha fundo nos olhos dele. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não entende, mas Jesus não fala com julgamento. Ele fala com ternura, com compaixão. A ceia termina, mas a noite ainda não. Jesus convida Pedro, Tiago e João para irem com ele ao jardim do Getsêmani. Enquanto eles dormem, ele ora, sozinho. Sua alma está angustiada até a morte. Ele sua sangue, literalmente. E mesmo assim, aceita o cálice que lhe foi dado, não por obrigação, mas por amor. E então Judas retorna, com guardas, com espadas, com frieza. Ele se aproxima e beija Jesus no rosto. Era o sinal, era o fim da ceia, o começo da cruz. Mas mesmo naquele instante, Jesus não acusa, apenas pergunta. Com um beijo traz o Filho do Homem, não havia resistência, porque ele sabia que o amor precisava passar pela cruz para alcançar a eternidade. A última ceia não foi apenas uma refeição, foi uma carta de amor, um gesto de entrega, um ato de fé. Foi ali que o pão virou símbolo, que o vinho virou aliança, que o serviço virou nobreza. Foi naquela noite que Jesus mostrou, com cada gesto, que o verdadeiro poder é amar. Amar até o fim. Se você chegou até aqui, parabéns. Você se permitiu sentir, refletir e se emocionar com uma das histórias mais profundas e tocantes da humanidade. Essa não é apenas uma história sobre religião. É sobre humanidade, sobre amizade, sobre perdão, sobre sacrifício. E, acima de tudo, sobre um amor que ultrapassa o tempo. Se essa história tocou você de alguma forma, eu peço que deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal Humanos Incríveis e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E não se esqueça, tem mais vídeos como esse aqui no canal, incríveis, emocionantes e transformadores. Eles estão aparecendo agora mesmo aí na sua tela. Clique e continue essa jornada com a gente. E até a próxima. Fique incrível!